Bom dia, pessoal. Tudo jóia? Espero que todo mundo esteja bem. Deixa eu compartilhar aqui o nosso assunto de hoje. Acho que vocês lembram disso. Isso foi caiu na primeira prova e tudo mais. Tinha a ver com o diretório, né? Que a gente se lembra que é uma estrutura muito usada, né? Minto. Vou começar por um outro. Peraí. Deixa eu ver. Aqui, ó. Bom, vamos começar por aqui. Isso aí tem a ver com compatibilidade de versões. Vocês lembram disso, né? Da aula de redes lá. Bom, na verdade, eu não sei se vocês já viram IP, mas de qualquer forma é assim. A gente sabe que o IPv4, o endereçamento tem 32 bits, né? 4 bytes. Tanto que cada um dos números vai até de 0 a 255, então tem 8 bits, né? São 4, tipo x1, ponto x2, ponto x3, ponto x4. Tipo 127.0.0.1. Beleza, 32 bits. E o IPv6 tem 128, né? O IPv5, que nunca foi para o mercado, tinha 64, mas nunca foi realmente implantado em larga escala, né? Bom, existe um problema de compatibilidade das versões que é a seguinte: quando você tem suponha que aqui, ó, nos cantos fosse rede IPv4, beleza? Ao contrário dessa figura. Redes IPv4 e aqui no meio eu tivesse uma rede IPv6. Como é que você como é que você manda um datagrama, né, uma mensagem daqui para lá para o outro lado, tendo que passar por uma rede diferente aqui? Bom, no caso de redes IPv4 tendo que passar por redes IPv6 é bem fácil. Por quê? Porque no datagrama IPv6 os endereços têm 128 bits. Então, como é que eu coloco um endereço de 32 bits num campo de 128? A convenção é, eu coloco os primeiros bits 0 e os 32 últimos bits eu ponho o endereço IPv4. Bem facinho. O grande problema é quando a gente tem, que é essa figura aqui, né? Que é a técnica de tunelamento que a gente vai implementar. Ah, quando a gente tem redes IPv6 nas pontas, ou seja, os endereços dos hosts aqui tem 128 bits. Só que eu não tenho redes IPv6 no mundo todo. Então, às vezes, para rotear esses datagramas IPv6, eu tenho que passar por redes IPv4 aqui no meio. Mas como é que eu vou conseguir isso se um datagrama IPv4 só tem 32 bits para cada endereço? Né? Como é que eu vou colocar um endereço do remetente e do destinatário, que tem 128 bits cada, em endereços de 32 bits? Não cabe. Daí a ideia é fazer tunelamento, não é isso? Então, lá em redes, a gente pega e aqui, ó, quando a gente quer mandar para uma rede IPv6 distante aqui, né, com uma rede IPv4 no meio, a gente endereça o IP desse cara aqui, que é um roteador dual. Né? A ideia do roteador dual, como o nome sugere, é que ele possua e entenda os dois protocolos, as duas versões de protocolo, tanto a versão 4 quanto a versão 6, tanto IPv4 quanto IPv6. Legal? E esse roteador dual aqui também é chamado de, tipo, fim do túnel, tá? Na outra rede IPv6 também vai ter que existir um roteador dual na borda do túnel, tá bom? E daí, ó, aqui tem uma rede IPv4 aqui no meio. Então, desse roteador dual vai ser endereçado num pacote IPv4, tá? O endereço desse roteador dual, que também tem, porque ele também é IPv4, também tem 32 bits. E daí o datagrama
faz o roteamento aqui, chega aqui. O que acontece com o datagrama aqui do lado esquerdo? Ele vai ser encapsulado no datagrama IPv4. Como assim mesmo? Todo esse datagrama, o datagrama é composto pelo cabeçalho e pelos dados, beleza? O cabeçalho, deixa eu voltar aqui. O cabeçalho IPv6 é esse cara aqui, ó, tá? Todos esses campos do cabeçalho IPv6 mais os dados vão ser encapsulados, ou seja, vão ser colocados como se fossem dados no datagrama IPv4. Lembrando, o datagrama IPv4 aqui, ó. Tá? Vai ser tudo colocado como dados aqui no datagrama IPv4. Beleza? Isso é o que a gente chama de encapsulamento. Então, a gente vai encapsular o datagrama IPv6 dentro do datagrama IPv4 e aqui só vai circular o datagrama IPv4, que é o que a rede suporta. Ou seja, endereço de 32 bits. O endereço que vai ser colocado vai ser o endereço desse outro roteador dual, da outra ponta do túnel. Quando o datagrama chegar nesse roteador dual, esse datagrama vai desencapsular, ou seja, vai retirar o cabeçalho IPv4 e o que vai sobrar? O datagrama IPv6, composto do cabeçalho e dos dados, aquele mesmo que foi colocado na área de dados do datagrama IPv4. Aí restabelecido, ou seja, desencapsulado, o datagrama IPv6, ele já pode ser roteado aqui nessa rede. Beleza? Então, um outro uso dele, agora sim, aquele lá, daí também do ponto de vista agora mais de aplicação, a gente tinha a gente se lembra dessa estrutura aqui do diretório, né? Que é uma estrutura muito cliente-servidor. Quando o cliente não tem como saber o endereço de todos os servidores da rede. Daí os servidores vão se cadastrando no diretório e quando o cliente quer saber o endereço de algum servidor, ele vai lá no diretório, beleza? Uma estrutura muito usada, beleza? Tipo os portais, né? Tipo Google Busca, sei lá, as lojas de aplicativos e assim por diante, beleza? Aí daí quando o cliente quer ir para o diretório, quer saber o endereço de um servidor, ele pergunta para o diretório responde, e daí ele passa a ter o endereço do servidor, e ele pode entrar em contato com o servidor, e o servidor responde para o cliente, beleza? Bom, nas aplicações um pouquinho mais inteligentes, a gente tinha uma variação, e é dela que a gente vai falar, que é essa aqui, tá? Então, ó, o cliente suponha que tem um monte de servidores na minha rede, tá? O cliente não sabe onde está cada servidor, ele só sabe onde está o diretório. Então, ele manda a requisição para o diretório vê onde está o servidor, qual o melhor servidor para o cliente, manda a requisição para o servidor processa e devolve a resposta para o cliente, né? Essa é uma triangulação, mas ela só vai ser possível se a gente usar a mesma técnica de encapsulamento. Como assim? Bom, agora falando do nosso programinha, né? Do programa que a gente vai fazer. No nosso programa, quando o cliente manda uma mensagem, lembra que a gente fez um servidor de timestamp, tá? O diretório, às vezes, também é chamado de meta-servidor, tá? Tipo servidor de servidores. Bom, o cliente, ele manda uma mensagem para o diretório, que é um servidor. O diretório tem como saber o endereço do cliente, concordam? Recebendo com receive from. Legal? Então, ele tem como pegar o IP e a porta. Legal. O cliente sabe o endereço do diretório e o diretório sabe o endereço do servidor. De boa? O diretório pode mandar essa requisição do cliente para o servidor, porque ele conhece o endereço do servidor. De boa? Só que para o servidor processar e devolver a resposta direto para o cliente, como é que o servidor vai ficar sabendo do endereço do cliente? Ele vai ficar sabendo se o diretório, quando ele identificar qual é o IP e a porta do cliente, ele encapsular esses dados na mensagem. E por isso que a gente colocou lá na struct
do servidor de timestamp o campo IP e porta. Então, o diretório vai pegar o endereço do cliente, né, o IP e a porta, e colocar na struct. O servidor, quando receber a requisição, para devolver a resposta direto para o cliente, vai desencapsular, ou seja, vai pegar os dados da struct, o IP e a porta, e colocar na variável name para mandar direto para o cliente. Tá? Então, esse é o exercício de hoje. Deixa eu colocar aqui numa outra coisa. Aqui a nossa tarefinha para daqui a 2 semanas. Deixa eu colocar o enunciado aqui. Beleza? Então, tarefinha individual ou dupla, tá? Implementar um servidor de timestamp, só que dessa vez ele vai ser acessado através de um diretório. Beleza? Como é que vai funcionar? Então, o cliente envia a requisição para o diretório repassa para o servidor executa a solicitação, nesse nosso caso ele faz só conte mais, e devolve o contador, que é o timestamp, direto para o cliente. Beleza? Cada dupla, um de cada dupla deve postar e colocar o programa fonte com os nomes dos RAs, porque, né, enfim, não tem como eu descobrir, e um print da execução. Beleza? Então é isso. E vou acompanhar o começo com vocês. Deixa eu abrir uma coisa. Só que eu vou só fazer um teste aqui. Eu estou numa outra disciplina e eu vou precisar usar o Windows. É uma disciplina de primeiro ano. E queria saber se dá para ver o... dá para ver o dev se eu compartilhar assim. Então dá para eu fazer com o Windows também. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Quando eu compartilho só a janela, ele fica sem nada. Tá bom. Bom, então vamos... Deixa eu colocar aqui. Então é isso que a gente vai fazer. Bom, como é que vocês vão fazer? Eu vou acompanhar vocês para ir tirando dúvidas, tá? Mas, basicamente, o que vocês vão fazer... Bom, eu vou fazer um pouco com vocês, vai. Vou colocar aqui, só o começo, que são o cliente e o servidor que a gente terminou na semana passada. Deixa eu ver onde é que eu tenho aqui. Data da modificação. 19 de outubro, foi isso? Foi. Então, ó, colocando aqui no chat os programinhas da semana passada, tá bom? Vou abrir um Replit aqui também. Deixa eu compartilhar o Replit. Depois a gente compartilha esse outro negócio de... Tá. Beleza? Bom, a gente tem os 2 programinhas. Acabei de passar aí no chat para vocês. Que é o cliente e o servidor. Vou colocar aqui, ó. Copiar o cliente
colocar lá no Replit, tá? Abrir um arquivo que eu vou chamar de cliente.c. Vou colocar aqui. Cliente. Esse outro main aqui eu vou apagar. Beleza? Vou pegar também o servidor de timestamp. Cadê o servidor de timestamp? Cadê meus arquivos? Servidor. Deixa eu abrir ele aqui. Copiar. Abrir um arquivo aqui no Replit, chamado de servidor.c. E copiar aqui. Só para a gente se lembrar como é que estava funcionando. Eu acho que vocês se lembram. Vou compilar os dois. Então, gcc cliente.c menos o cliente. gcc servidor.c menos o servidor. Beleza? Lembra que a gente tinha que disparar primeiro o servidor. Beleza? Vou disparar em background. Ele abriu na porta 1, 2, 3, 4. Eu mantive esse printf aí, nem precisava. Mas às vezes é bom, porque se der algum erro, né, a gente sabe, só tipo para ter certeza que ele está esperando na porta 1, 2, 3, 4. E daí a gente dispara o cliente, que agora já está configurado para mandar na porta 1, 2, 3, 4. Daí o servidor identificou a família, o IP e a porta do cliente. Vê esses dados aí que a gente vai usar, beleza? Ele identificou, então, a família, o IP e a porta do cliente e recebeu o timestamp 1. Se eu disparar outro cliente, mesma coisa, vai receber o timestamp 2 e assim por diante. De boa? Tá? Bom, o que a gente vai fazer agora é, já que o servidor de timestamp é um meta-servidor, ele vai ter a estrutura parecida com o servidor. Então, eu vou abrir um outro programinha aqui, ó, um outro arquivo. Vou chamar de diretório.c e vou colocar também o servidor. De boa? Essa vai ser minha base para os programas. Tá? Todo mundo seguindo? Bom. Vamos dar uma olhada no que cada um tem exatamente mesmo. Ó, o cliente. Vamos ver aqui. Ó, ele basicamente, vou destacando aqui, abre um socket, UDP/IP, lembram disso aí, né? Ele pega, ó, no get host by name, ele pega o IP, né? É o DNS, né? Lembram disso, né? Ele pega o DNS, o tipo IP dele mesmo, que a gente já sabe que é 127.0.0.1, mas daí se a gente fizer assim funciona para qualquer um, e coloca no campo família AFNet, no campo porta o 1234 para mandar para a porta 1234. Legal? E daí ele manda para a porta 1234, ó, dá o send to. Beleza? Ele dá o send to para a variável name. Por isso que nos campos família, endereço e porta, a gente colocou os dados do servidor. Beleza? Tá? E daí ele fica esperando a mensagem de volta, que é o receive from. Quando ele receber, ele imprime o campo resposta da mensagem. De boa, que é o timestamp. Lembram que a nossa mensagem agora é uma struct. Ó, tem esses campos aqui, ó. Campo código, resposta, IP e porta. De boa? Tá? Bom, vamos lembrar como é que tá o servidor. E o diretório, né? Porque o diretório, por enquanto, está igualzinho o servidor. A gente, daí,
Daí a tarefa é exatamente alterar. O que tem no servidor? Olha, o servidor dá bind na porta 1234. Isso quer dizer que ele vai atender na porta 1234. De boa? Tá? Tá bom. E depois dele dar bind, aqui ele fala em que porta ele está atendendo. Como a gente falou, não precisaria, mas só para ter certeza que ele está na 1234. E daí ele fica num loop. Aqui ele fica num loop infinito, recebendo uma requisição. Ele imprime os dados do cliente, tá? Família, IP e porta. Incrementa o contador. Coloca esse contador no campo resposta da mensagem e manda a mensagem, né, com o contador para o cliente. De boa? O diretório vai fazer o mesmo processo, pergunta do Carlos, só que intermediando a comunicação entre eles. Exatamente. É isso que que o diretório vai fazer. Bom, até aqui tudo entendido? Vou compartilhar o Word lá. Legal. Vou compartilhar o Word lá de novo, para a gente visualizar mais um pouquinho. Estou com tanta coisa aberta aqui. Esqueci aqui. Bom. Então, ó, vou colocar aqui. O que o cliente faz? Vão acompanhando aqui comigo, tá? Na verdade, isso aqui vai ser mais importante, né? Que vai ser o roteirinho que vocês vão fazer. Então, o cliente, o que ele faz? Ele abre um socket. Deixa eu tirar do negrito aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte também, né? Vou colocar, sei lá, 14. Então, o cliente, ele abre um socket. Ele abre um socket. Depois, ele dá um send to. Para o servidor. Tirar esse ponto e vírgula. Aí ele dá um receive from. E imprime o timestamp. Beleza? Tá? Basicamente é isso que o servidor faz. De boa? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na frente. Eu vou precisar de 3 colunas, não 2, né? Deixa eu fazer uma coisa. Peraí. Bom, aqui vai ser o cliente. Aqui vai ser o diretório. E aqui vai ser o servidor. Tá? Por enquanto, como é que tá? O diretório abre um socket. O diretório abre um socket. Ele dá bind na porta 1234. Beleza? E fica num loop infinito. No loop, vou dar um... Se eu der tab, eu vou para o outro lá.
Ele fica num loop, dando receive from. Ele imprime o endereço do cliente, tá? Endereço do cliente, vou colocar só assim. Faz um count mais. Ele coloca esse contador na mensagem, beleza? Tá? Eu acho que não vou colocar aqui, acho que já tá implícito. De boa. E dá um send to para o cliente. De boa, tá? O servidor, por enquanto, é o mesmo algoritmo. Vai ficar assim, vai ficar a mesma coisa. Todo mundo concorda com isso? Né? Agora, vou fazer aqui como tem que ficar, beleza? Assim é como tá. O como tá eu vou colocar um pouquinho menor. Para talvez caber na mesma página. Não vai caber, mas tudo bem. Só que eu vou diminuir também, porque, enfim, não precisa ser tão grande. Bom, vamos ver como vai ficar agora. O cliente, esse processo aqui, ó, esse de cima, tá? Da triangulação lá da figura de cima, ele fica transparente para o cliente. A ideia é que o cliente ele vai mandar uma requisição para o diretório, igual você manda para Siri, para Alexa, para o que for. E daí ela responde, você acha que foi o diretório, né? A assistente que respondeu para você, mas não é, tá? Nesse caso aqui, mas de qualquer forma, o cliente vai mandar a requisição para o diretório e vai receber a resposta. Para ele vai ficar transparente. Só que a gente está vendo lá pelo esquema que ao invés da resposta vir, tipo, direto para quem ele mandou, né? Tipo, ele mandou para o diretório e vindo do diretório, não, ele vai vindo um terceiro cara, mas vai ficar transparente para o cliente. Ou seja, o cliente, o código do cliente não vai mudar, tá? Vai ficar transparente para o cliente. De boa? Bom, agora o diretório e o servidor, que é o meta-servidor e o servidor, tá? Vou chamar de diretório e servidor. Bom, como eles não podem ter o mesmo endereço, eles não podem ter o mesmo IP e a mesma porta. Então, um deles tem que alterar. De boa? Nesse exemplo aqui, eu vou alterar para a porta, o diretório para a porta 2, 3, 4, 5. Por exemplo, tá? Qualquer porta que vocês quiserem, tá? Então, antes da bind, no diretório eu vou alterar, vou colocar outra porta. De boa? Tá. O loop, os dois são loop servidor. De boa? Então, o diretório vai receber, vai imprimir o endereço do cliente. Ele não é um servidor mais, então ele não vai fazer count mais, beleza? E ele vai mandar para o servidor. Deixa eu colocar só Sérgio para caber aqui. Depois que ele imprimiu o endereço do cliente, ele vai colocar... Esqueci que eu não posso dar tab aqui. Ele vai encapsular o endereço do cliente na mensagem, tá? Que é nos campos IP e porta. Que eu coloquei campos. Deixa eu diminuir isso aqui. Beleza? Ou seja, lembra que a gente imprimiu lá no servidor, né? Ele é um servidor.
de boa? Lá no servidor a gente imprimiu o campo IP e porta, né? A gente vai pegar esses campos e vai colocar lá na struct, de boa? Lembra que tinha campo resposta, código, IP e porta. Vai colocar no campo IP e porta, de boa? E vai dar o send to para o servidor. Como é que eu faço para dar um send to para o servidor? Você vai lá no cliente e vê como o cliente deu o send to para o diretório, tá bom? Beleza? Você vai construir a struct, então, colocando que é a struct name, tá? Vai colocar nos campos família, IP e porta o endereço do servidor. Ou seja, agora a porta vai ser 1234. E vai dar o send to para o servidor. De boa? Desculpa. É que o programa do cliente você falou que ele não mudou, certo? Certo. Mas ele não tá direcionando para a porta 1234? Ah, tá, desculpa. Tem que Então, alterar. Ou é. altera Ou a... alterar aqui, é verdade, é verdade. Beleza? Tá, valeu, isso mesmo. Tá? Joia. Aí lá no servidor, o servidor vai receber, tá? Ele pode até imprimir o endereço, só que se ele imprimir o endereço, vai ser o endereço do diretório. Do diretório. Como ele é o servidor de timestamp, aí ele vai fazer cont mais. E antes de mandar a resposta, ele vai ter que desencapsular. Ele desencapsula o endereço. Tá? Do cliente. E daí dá o send to para o cliente. O que o servidor vai ter que fazer, então? Ir lá nos campos IP e porta da struct e colocar esses dados na variável name, nos campos endereço e porta, beleza? Para ir direto para o cliente. Então, essa é a tarefa para daqui a 2 semanas, de boa. E vamos fazer agora, tá bom? Porque daí vocês já vão tirando dúvida comigo. Professor, Oi. e em relação ao IP, tem que mudar ou deixa o mesmo? Então, você pode, por exemplo, fazer o mesmo processo do cliente, dar aquele get host by name no localhost. E daí eles podem estar em qualquer lugar, tá? Em qualquer domínio, em qualquer URL, Ah, tá, beleza. tá bom? Nosso parênteses, se fosse implementar um sistema profissional com um monte de servidores, o que mudaria? Mudaria assim, tipo assim, lembra do que a gente tem um código? Aí no loop do diretório ia ter assim, tipo um código de cadastramento. Por exemplo, código 5 é cadastramento. Aí toda vez que ele receber um código 5, ele pega os dados do servidor e coloca numa tabelinha. Tipo, qual que é o serviço, qual que é o IP e qual que é a porta. E daí, ao invés de ele sempre mandar para a porta do servidor, tipo na 2345, ele pega esses dados aí dessa tabela, tá? É assim que o meta-servidor faria, tipo um meta-servidor profissional, assim, com um monte de servidores. A alteração seria bem pequena, tá bom? Mas aí o cliente, ele não teria acesso à porta de cara, assim. Ele, o cliente só tem acesso ao endereço do diretório, ele não sabe quem é o servidor. É Ah, só o diretório sabe. Daí o servidor se cadastraria no diretório. Nesse caso aqui, a gente já está supondo que já está cadastrado, que o diretório já sabe que o servidor está na porta 2345, né? Mas o cliente, em momento nenhum, fica com o endereço do servidor. Ele tem que saber o endereço só do diretório. Tipo, a gente só sabe o endereço do Google Busca, ou da Siri, ou da App Store, tipo assim. E daí todos os servidores se cadastram lá, beleza, não. tá bom? Então, tempinho para vocês, daí vão tirando dúvidas aqui comigo
e daí eu vou ajudando, tá bom? Tirem dúvidas bastante mesmo. Tô aqui. Professor. Oi, Renato. O timestamp, alguém vai printar ou não precisa? O cliente continua printando, Ah, tá. tá? Quando ele receber, daí ele printa. Daí, quando a gente disparar o cliente, vai ser igual o que a gente fez no Replit. Tipo, o primeiro vai receber um, o segundo vai receber dois, né? Só que o processo de receber vai ter essa triangulação. Mas para o cliente vai ser a mesma coisa. Tipo, vou disparando os clientes, eles vão recebendo um conte crescente. Entendi. Beleza. Pergunta do Matheus. No diretório, eu teria que colocar no campo porta o name.simport? Exato, exatamente, Matheus. Dentro do loop, né? Para encapsular, sim. Então, vai ser tipo mensagem.porta recebe name.simport. Esse vai ser um encapsulamento da porta. Aí vocês vão fazer a mesma coisa para o IP. Exato, exatamente. Daí esse vai ser o processo de encapsulamento. No servidor, o desencapsulamento vai ser o inverso, né? Pegar o name.sim, desculpa, mensagem.porta e mensagem.ip e colocar no tipo name.sim, ADDR e tal. Name.simport.
Pergunta da Júlia. Como convertemos o IP para long? Então, long também é um inteiro. Então, a maior parte dos compiladores nem vai precisar de nada. Você só faz atribuição direta. No máximo, usualmente, ele daria um warning, mas não dá nada. Se você não quiser o warning, daí você faz um cast. Tipo assim. Colocar entre parênteses. Ops, peraí. Lembra de ALP, né? Por exemplo, você faz média, recebe, float, tipo de total sobre... Cadê o barra? Total sobre N. Esse cast aí, que é de transformar um tipo total dividido por N, em float. Se você quiser pegar só a parte inteira, faz um cast para int. Normalmente você não vai precisar. Se ele der warning, se você não quiser o warning, mas sim, não vai atrapalhar em nada. Aí você faz o cast, coloca long entre parênteses. Mas normalmente não dá nada porque long já é um int, um inteiro, só que com mais bytes. Do Matheus. Nada. O send-to diretório vai ter alguma mudança após o encapsulamento? Servidor do diretório. A ideia do servidor do diretório é que ele vai dar o send-to para o servidor. Então, você tem que garantir que a struct vai estar com o IP e a porta do servidor, ou seja, a porta 2345. Tá? Lembra que a gente preenchia lá nos campos endereço, IP e porta. Tá? Daí, lá no cliente, por exemplo, a gente preenchia com a porta 1234, né? Daí, no diretório, você vai mandar para 2345, que é a porta do servidor. Nesse ponto, tem uma coisa bem interessante, tá? Que costuma dar bug em um monte de implementações. Vamos ver se alguém nota isso aí, tá? Mas foi bem boa essa pergunta. O bind no servidor. A única diferença é que agora ele vai dar bind na porta 2345. Então, no código do servidor, daí, antes do bind, né? Vocês vão colocar, antes da bind do socket com a variável name, no campo porta da variável name, tipo name.simport, vocês vão trocar a porta de 1234 para 2345. A segunda pergunta do Carlos. A porta do cliente vai ser 1234 para se comunicar com o diretório ou vai ser 2345 também? Então, a porta do cliente a gente vai deixar o SO atribuir. A gente não vai se preocupar com isso. Cada hora ele vai atribuir uma porta diferente. De boa, normalmente com números maiores.
E daí as únicas portas fixas vão ser dos servidores, né? Do servidor e do meta-servidor, tá? Daí do cliente, cada hora que a gente disparar um cliente, o sistema operacional vai atribuir uma porta diferente. Lembra da nossa execução, né, que a gente acabou de fazer lá no Replit? Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó, que a porta do cliente, ó, ia variando, ó. Para o cliente a porta era 1484, o segundo cliente era 16525, para o terceiro era 55184 e assim por diante. Então a porta do cliente a gente não vai se preocupar, o SO que vai atribuir. Nada do Matheus. Quando eu faço mensagem.porta igual name.simport no diretório, ele recebe a porta do diretório. É que você vai fazer isso depois de dar o receive from, né? Depois que você dá o receive from, lembra que quando a gente imprimia no servidor, a porta que a gente imprimia era a porta do cliente, de boa? Então, no mensagem.porta, quando você fizer name.simport, você vai estar atribuindo, se você fizer depois do receive from, que é onde a gente vai ter que fazer, você vai estar colocando a porta do cliente. Tá? Nada. Pessoal, um detalhe importante, tá? Já a segunda dúvida do Matheus em cima disso, essa é uma das dúvidas mais frequentes, uma coisa que mais dá bug. Eu já vou deixar falado, então. Lembra que quando a gente falou, se tivesse um sistema profissional, eu ia ter uma tabela, por exemplo, com os IPs e as portas dos servidores? Pois é. Então, aqui a gente só tem um. Então, o legal é que a gente vai precisar ou ficar alterando o tempo todo, ou ter duas structs, tipo name e name2. Uma delas o diretório vai sempre usar para receber os dados e a outra para mandar sempre para o servidor. Se não, toda hora, para mandar para o servidor, ele vai precisar da porta 2345, né? Mas toda hora que ele der receive from, o campo porta, tipo name.simport, vai ficar com a porta do cliente. Então, o jeito mais fácil, né, que tem a ver com as duas dúvidas do Matheus, que eu gostei bastante, né, porque elas têm a ver com esse ponto específico. Então, a forma mais simples é manter duas structs, então duas variáveis. Aqui eu estou chamando de name, name2, mas enfim, cada um dá um nome que quiser. Uma deixa só para enviar dados para o servidor, de boa, e a outra para receber dados do cliente, e daí nessa o campo porta vai ficar alterando a cada requisição. Ou seja, a cada receive from, né, o campo porta, tipo name.simport, vai receber o dado, a porta de quem mandou, tá? A porta do cliente. Parênteses é que isso tem a ver com o diretório, tá bom?
Moçada, um outro detalhe, vou deixar registrado aqui, enfim, né? Esse exercício vai continuar para vários de vocês, né? Que vão continuar durante a semana, só para deixar gravado no áudio, né? Para daí quem quiser reassistir a aula, né? E ter todos os detalhes. O último detalhe de implementação que costuma estar bastante bug é o campo porta, tá bom? Então, vocês veem que ele tem uma struct dentro de uma struct. Aí o campo, desculpa, o campo IP, tá? O name.sim.addr é uma struct, beleza? O IPv4 está dentro dessa struct no subcampo SADDR. Portanto, para você encapsular no diretório, para você pegar o IP do cliente e colocar no campo IP da mensagem, você vai pegar o name.simaddr.saddr, beleza? Daí esse é o IP, tá? Porque só o name.simaddr é uma struct, de boa? Uma outra dica de debug, no que diferencia, né, debug de sistemas distribuídos assim, de debug de sistemas centralizados. Toda vez que você manda mensagem, por exemplo, o cliente manda uma mensagem, se tiver com um problema, tá? Você coloca assim, antes do send to, coloca um printf, vou mandar mensagem para tal pessoa. Logo depois você dá um receive from, você fala, recebi a mensagem de tal. Ou, um pouco antes de dar o receive from, vou receber a mensagem de tal. Daí você já sabe exatamente, enfim, onde é que não está funcionando a comunicação, né? Que é outro tipo de bug que pode dar, além dos bugs de lógica, né? Ter algum bug de comunicação. Então você vai cercando os send tos e os receive froms para saber exatamente, tipo, quem se mandou ou se mandou e não recebeu, se recebeu e depois, sei lá, foi alguma coisa errada, legal? Então, cerquem, enfim, se debug, né? Cerquem bastante os send tos e os receive froms para saber exatamente onde é que pode estar o problema. Dúvida do outro Matheus Camargo. O diretório, depois de colocar na mensagem o simport e o IP, né? O send to continua igual, já que eu mudei a mensagem que vai ser passada. Colocar na mensagem o simport e o inet. Sim, a única coisa é que no send to, para quem você vai mandar, que no programa era o variável name, tem que estar com a porta do servidor. Lembra que depois do receive from, a porta é mudada, tanto o IP quanto a porta. Elas vão ficar valendo a porta de quem mandou, do remetente da mensagem, tá bom? Então lembra sempre de usar uma outra struct para mandar. Mas a mensagem propriamente dita, sim, continua igual.
Pergunta do Guilherme. O diretório vai intermediar a ida e a volta? Então, não. Nesse caso aqui é uma das variações. A variação onde o diretório intermedia as duas é aquela onde o cliente manda para o diretório manda para o servidor responde para o diretório e o diretório manda para o cliente. Daí, nesse caso, que é a triangulação, eu estou escolhendo essa por causa do encapsulamento, tá? Aquela outra lá é mais fácil de implementar com o que a gente já tinha, tá? Não tem nada conceitual. Então, não, o diretório só vai intermediar a ida. Mas como o cliente vai receber do servidor se ele não sabe o IP e a porta do servidor? Então, o cliente vai mandar para o diretório, né? O diretório, o grande problema é como o servidor iria responder para o cliente se ele não tem o endereço do cliente. E por isso que o diretório vai encapsular o endereço do cliente, ou seja, vai colocar o endereço do cliente dentro da mensagem para passar para o servidor, tá? Aí o servidor vai lá na mensagem, nos campos IP e porta, para pegar o endereço do cliente para poder mandar direto a resposta para o cliente. Que fazer esse esqueminha da triangulação aí de cima, tá? Da figura. Boa. Bom, vamos aqui, ó. Vou colocar o programa. Peraí. Cadê o nosso Replit? Ó. Uma coisa que o cliente usa, e vocês vão passar a colocar também no diretório, né? O cliente sempre vai mandar para esse cara aqui, ó, que é o localhost, dá uma olhada aí no código, né? Que é o localhost, família internet, na porta 1234. O diretório sempre vai mandar também para algum host, que vai ser o localhost, para alguma família, que vai ser internet, na porta 2345. Beleza? Então, esse código aqui vai ter nas duas. Só que no diretório, eu estou supondo que a gente está colocando numa variável name2. De boa? Tá? Então, isso aqui tudo com name2. Aí, ó, qual que é a ideia? Na hora que você vai dar o send to, tanto o cliente quanto o diretório, ele vai mandar para quem? Para quem tiver nessa variável aqui, na variável name. De boa? Aqui no diretório, a gente já sabe que a gente trocou por variável name2. Se a gente não tivesse mudado, o que ia acontecer lá? Vamos colocar lá no diretório. Ó, o diretório, quando ele recebesse uma mensagem do cliente, a variável name dele ia ficar com os dados do cliente. Beleza? Aí, quando ele fosse responder, ele ia responder para o cliente direto. Então, aqui, ó, por isso que aqui no send-to do diretório, eu tenho que ter o endereço do servidor. Por isso que eu estou falando que aqui em cima, vocês vão colocar aquele mesmo código do cliente, só que na variável name2, na porta 2345. Beleza? Então, deixa eu colocar lá o cliente de novo, esse trecho aqui. Beleza? Vocês vão salvar o endereço do servidor em alguma struct. Para daí toda vez no send to você poder mandar para ele. Ah, legal. Joia, joia. Bacana. Caso alguém consiga ainda hoje, manda aqui, tá? Bom, essa parte é a parte mais complicada, né? Uhum. Ó, vamos fazer em duas partes. Vamos fazer primeiro no esquema, depois a gente volta aqui de novo.
Ó, vamos dar uma olhada nesse esquema de novo. Aqui. Ó, o cliente, ele sempre vai mandar a mensagem para o diretório, beleza? É o único endereço que ele conhece. Aí a gente vê lá que para o cliente fazer isso, é a mesma coisa que o cliente já fazia antes. Ele dá um get host by name e daí endereça na porta 1, 2, 3, 4. Beleza? Salva tudo isso na variável name. De boa? Daí quando ele der o send to, vai para esse cara, que é na família internet, no host localhost e na porta 1, 2, 3, 4. Beleza? Tá. No diretório, agora o diretório é bem parecido, só que ele vai tratar com o endereço de dois caras, tanto do cliente quanto do servidor. Ele vai sempre ter que mandar para o servidor, beleza? Ele sempre vai mandar para o servidor, então ele vai fazer o mesmo procedimento, para toda vez no send to, mandar para o servidor. Então eu vou, assim como o cliente salvou na struct name, o diretório, nesse exemplo, né, eu estou sugerindo que a gente chame de name2, beleza? E daí ele vai fazer a mesma coisa, vai dar um get host by name, vai colocar na variável name2 no campo família o family, no campo porta, a porta 2, 3, 4, 5. Aí toda vez que ele for dar um send to, ele vai usar essa struct name2 para conseguir chegar no servidor. Por que, que a gente vai querer usar outra struct? Porque se a gente usar a name para tudo, toda vez que o diretório receber uma mensagem, ele vai receber com receive from. Aí os campos família, IP e porta vão ser alterados. Beleza? O campo porta, por exemplo, vai passar a ser do cliente. Então, ele não pode dar um send to para aquela variável name, senão ele responderia para o cliente. Ele sempre tem que salvar nessa outra variável name2, para sempre poder mandar para o servidor. Por que name2? Ah, não, é só para ter uma outra struct, uma outra variável, para não ser aquela mesma variável name. Lembra que a variável name é uma struct, né? Que tem os campos família, IP e porta. Só para os dados do endereço do cliente não misturar com o endereço do servidor. Isso. Daí vai usar o name para o cliente e o name2 para o servidor. Para daí, quando der um receive from, se você usar sempre a mesma variável, o receive from vai sobrescrever os endereços, tá? E vai mudar o número da porta. Tá? Por isso que a gente precisa de duas variáveis. Duas structs ou salvar em variáveis também, como você preferir. Deu para entender? Então, daí tenta não converter, Júlia, porque o IP já é um long. Long é a mesma coisa que long int, beleza? Você pode até, tipo, tentar substituir o long por int também. Normalmente vai dar certo, tá? Porque o tipo do IP já é long na biblioteca. Então, daí como converter de novo? Colocando long entre parênteses, né? Mas normalmente nem vai precisar. Tá? Tá. Lembra que foi, Renato? Lembra, Júlia, que
Name.sim.addr é uma struct, por isso que está dando problema. Você vai dar name.sim.addr.saddr, tá? Bom, para quem mandou aqui no privado, e daí eu vou comentar aqui, porque daí vai servir para todo mundo. Quando vocês forem salvar, salvem parecido com o que a Júlia fez. Não salvem a conversão. Por exemplo, lembra que a função inet n to a, ele transforma de número to letra. Aí vocês vão ter uma string, tipo caractere 127.0.0.1, tudo em caractere. Então salvem em número, tipo assim, name.simaddr.saddr ou name2.simaddr.saddr, tá? Conforme o nome das variáveis de vocês. Não façam a conversão, porque o IP é um número, não é uma string, tá? Então sempre sem conversões. Então, Renato, tenta Ctrl D ou Ctrl Z. Ou se não, você abre o outro terminal, tipo, tem um terminal e a shell, né? E daí dá um PS, que é a lista de processos, vê o número do processo e dá kill naquele PID. Tem certeza que ele está em loop? Tipo, ele está imprimindo, fazendo alguma coisa sem parar, ou ele, tipo, travou? Porque o travou pode não ser o loop, pode ser que ele esteja bloqueado num receive from também. Ah, legal. Funcionou tudo? Tipo, o cliente está recebendo 1, 2, 3, 4. Ó, parabéns. Nossa, que rápido. Muito bom, muito bom. Vamos ver pergunta do Carlos. Name.simport do cliente. Name.simport do cliente vai ser a porta do servidor. Não, no cliente você vai continuar mantendo 1, 2, 3, 4, Carlos, para o cliente mandar para o diretório. Tá? Daí o tipo o cliente a gente nem vai mexer no código dele. Tá? Bom, não funcionou. Você deu kill em todos os processos que podiam ser, tipo cliente, servidor e diretório. Lembra que o kill ele demora um pouco, porque ele só vai ver quando ele for reescalonado. Então, enfim. Se não, tenta matar os três, né? Dá kill nos 3 processos. Se não der, espera um pouco, né? Se não der, se não, em vez de dar kill, espaço -9, espaço o PID. Tenta fazer a mesma coisa com isso. Daí se não der também, aí provavelmente você vai ter que abrir um novo replit mesmo. Bom, vou fazer chamada, porque daí o pessoal for terminando, como a Júlia terminou já, daí eu vou liberando. Mandou bem, hein, Júlia? Muito rápido.
para esse tipo de exercício ele não é tão simples, não. Tem bastante coisa para ajustar. Bom, vou lá fazer chamada. Então, Alexandre, ok. Álvaro, André, Anitta, Bruno, Carlos, Cícero. Desculpa. Bruno, Carlos, Cícero, Danilo. Eric tá aí? Gabriel, Júlia, Guilherme. Luiz Alberto tá aí? Luiz Felipe, Matheus Camargo, Matheus Lima, Matheus Santos tá aí? Matheus Barbosa, Matheus Paiva, Murilo Queiroz tá aí? Murilo Malvese, Nicole tá aí? Noé, Renan, Renata, Renato, Thiago, Vitor, Wesley. Então, de novo, Eric, Lucas Alberto, Matheus Santos, Murilo Queiroz e Nicole. Se alguém tiver presente, vou confirmar aqui. Joia. Tá, essa pergunta do Carlos também é bem importante. Lembra que tanto o servidor quanto o diretório eles estão num loop infinito, né? Então, se a gente testar, depois alterar os programas e recompilar e for testar de novo, na hora de abrir naquelas portas, 1, 2, 3, 4 e 2, 3, 4, 5, elas já vão estar ocupadas. É isso que está acontecendo. Então, sempre que acontecer isso, vocês vão ter que tirar o programa antigo. Como é que vocês vão fazer isso? PS, tipo de Process List. PS, né? Vou colocar aqui no chat. E daí vocês vão ver na coluna do PID, do identificador do processo. E daí vocês vão ter que matar os processos diretório e servidor. Como é que vocês vão fazer isso mesmo? Dando kill e o PID do processo. Tá? Um kill um pouquinho mais forte é kill -9 e o PID do processo. Tá? Que um pouquinho mais forte é bem entre aspas, tá, gente? É porque daí você está dizendo, olha, esse é o meu processo, ele só vai fazer checagem dos meus processos, tipo o processo que eu sou owner, né, que eu disparei. Enfim, tá? Agora deu certo, legal. Daí vocês sempre vão ter que fazer isso, toda vez que vocês modificarem, recompilarem e forem reexecutar o diretório e o servidor, como eles estão em loop, né, eles continuam ocupando aquelas portas lá. Vocês vão precisar fazer isso sempre, tá?
E a Júlia, que já terminou, se quiser ficar à vontade para deslogar, tá bom? Os demais também, né? Enfim, tá? De qualquer forma, né? Tô colocando sempre. Se eu tenho, tá num looping também. Tenta fazer a mesma coisa, Matheus. Bom, tenta descobrir por que o looping, né? Tipo, ah, lembra do quando vocês estavam fazendo em C? Eu não sei se já fizeram isso. Não sei se com C ainda dá a mesma coisa. Com scanf dá bastante. Tipo, você pede para ler alguma coisa, ele passa direto e pega alguma coisa do buffer, tipo, dado antigo do buffer e lê, tá? Tipo, como se o usuário tivesse digitado. Não sei se vocês já fizeram, já viram isso. Ou você dá um cout, no cout, isso também poderia, em tese, acontecer. Porque, tipo, se você dá endl, ele dá um flush na saída. Mas se você não terminar com isso, você terminar com /n ou sem nada, ele poderia, em teoria, ficar preso no buffer da saída. Aí o que você teria que fazer? Dar um flush para limpar o arquivo, né? Lembra que tem um arquivo padrão de entrada, um arquivo padrão de saída, um arquivo padrão de erro. Tipo assim, para você imprimir na tela, você daria um flush, entre parênteses, stdout. Já viram isso? Acho que já, né? E para limpar o buffer do teclado, tipo, antes de dar o scanf ou cin, para segurar que está limpinho, você daria um flush, entre parênteses, stdin, que é o std, tipo o arquivo standard, o arquivo padrão de entrada. Legal? Aqui a mesma coisa, só que com B0, tá? Tipo assim, B0, mensagem, tipo assim, mensagem, size of mensagem, tá? Normalmente, isso só com ponto e vírgula no final, né? Isso é só o nome do comando. Normalmente, isso é feito só com strings, tá? Mas vocês podem tentar fazer isso com a struct também. Lembra sempre que se esse compilador der problema, você pode fazer o cast da mensagem para string, de puxar mensagem, tá? Assim como a gente tinha feito no send-to, né, para mandar dado estruturado, tá bom? Daí você limpa, vocês podem tentar fazer isso aí, tá? Antes de dar o receive from, que é o equivalente ao flush stdin quando vem mensagem de fora, né, de outro lugar. Pessoal, mais um parênteses importante. No caso de a ideia é que vocês têm 2 semanas, que é um tempo razoável para terminar esse exercício, né? Mas como a gente tem feriado na próxima semana, caso muitos de vocês tenham problema, a gente pode adiar uma semana, tá bom? Eu vou deixar, assim, acho que com o vídeo gravado, eu acho que vai, acredito eu, que dê para fazer, beleza? Porque, enfim, mas no caso de muita gente ter problemas, a gente adia uma semana, tá bom? Só para vocês, tipo, ninguém tá conseguindo, vocês não ficarem desesperados para a próxima aula, tá? Eu coloquei 2 semanas só porque, enfim, a próxima aula, porque
Enfim, seria o prazo normal seria uma aula mesmo, né? E daí então, enfim, tá bom? Tá entendido, né? Então, tentem fazer, voltem pro, caso vocês tenham problema, voltem para pegar os detalhes aqui na aula gravada, lá no YouTube, né? E na pior hipótese, a gente adia uma semana. Como você fez para tirar o loop, Renato? Foi com B0 mesmo ou de algum outro jeito? Ah, tava esquecendo de encapsular. Beleza. Legal. Entendi. Joia.
Vamos ver da Renata. No diretório já entendi que precisamos de duas structs, uma name e outra name2. Sim. Como conseguimos o IP do cliente para repassar ao servidor através do diretório? Boa. Lembra que logo depois do receive from, vou colocar o cliente lá. Peraí, vou colocar o cliente aqui. Cadê minha outra janela? Tá. Como conseguir o IP do cliente para passar ao servidor? Tá. Lembra que então, o diretório, na verdade, que vai receber a mensagem, né? Ó, lembra que quando o diretório dá o receive from, quem manda a mensagem para ele é o cliente. Então, ó, nesses campos aqui, ó, campo sim family, sim addr, sim port, tem os dados do cliente, tá? Lembrando sempre que o IP tá no subcampo, tá? name.simaddr.saddr. Então, aqui estão os dados do cliente, beleza? Aí você vai colocar esses dados aqui na mensagem. Olha lá, struct, ó, você está mandando a mensagem aqui, né? Pro servidor. Então, olha a mensagem lá, ó. Ele tem campo IP e porta, beleza? Então, você vai colocar, e isso que a gente chama de encapsular, você vai colocar nesses campos, que é o mensagem.porta e mensagem.ip, o endereço do cliente que você obteve quando você deu o receive from dele, que estão nesses campos aqui, ó. name.simaddr.saddr, não esqueça do ponto .saddr, e name.simport, tá? Exato. Daí esses dados você vai colocar na mensagem, tipo mensagem.ip, mensagem.porta e manda aqui para name2. Exatamente. Para mandar pro servidor. Isso mesmo. Nada. Isso continuou mesmo, só o name no diretório, né, que o send-to vai para o name2. Exato.
esse esqueminha aí da figura, né, com os passos principais de cada um. Então, acabei de colocar no chat, tá? Aí quem quiser. Lembrando que a tarefa é em dupla, tá? Depois, vocês quiserem continuar em duplas, não sei já como que vocês estão fazendo, né? Enfim, tá? Mas a entrega pode ser em duplas.
Bom, moçada, esse exercício aqui é mesmo um exercício para fazer durante alguns dias, né? Para, enfim, trabalhar um pouco em cima, quebrar um pouco a cabeça, tal. Espero ter conduzido de forma a possibilitar isso. E daí agora eu vou deixar vocês, tá bom? Para daí vocês resolverem isso aí, né? É uma implementação abstrata, né? E daí, como a ideia é que vocês fiquem um tempo mesmo trabalhando em cima, tá bom? Então, isso aí, ah, como a gente falou, caso muita gente tenha problema, a gente pode adiar uma semana, né? Mas eu acho que vocês vão, ao longo da semana, conseguindo, tá? Tirando os bugzinhos, eventualmente pegando a aula, relembrando alguns detalhes, né? E daí vocês vão chegar lá, tá bom? Obrigado pela presença de todo mundo, né? Bom, né? Às vezes é legal a gente fazer alguns exercícios mais abstratos, né? Enfim, mais conceituais para a gente ver o funcionamento de algumas técnicas, por exemplo, essa de encapsulamento é uma técnica bastante usada. É legal que a gente tenha feito uma vez, pelo menos, né? Para, enfim, né? Para depois ficar mais fácil usar. E, enfim, boa semana para todo mundo. Até a próxima aula, então. Valeu, professor. Até semana que vem. Valeu, até. Que vem. Uhum. Até depois do feriado. Valeu. Falou, moçada. Até.